Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre esse livro aqui, que é o Dicionário de Símbolos. Esse livro ele é muito importante para quem estuda a questão da simbologia, estuda psicologia, estuda antropologia, porque ele tem como missão justamente colocar aqui uma série de verbetes, né, coisas básicas para quem estuda, né, falar sobre árvores, sobre animais, sobre vegetais, coisas que são motivos das nossas angústias, dos nossos sonhos e das imagens que povoam o nosso cotidiano. Porque a gente está lá nos vídeos, né, sobre simbolismo e história da arte, a gente está discutindo um pouco isso, né, porque a nossa sociedade ela é construída toda por meio de imagens. E essas imagens, elas possuem significado. É como se a gente estivesse andando pelas ruas de São Paulo e se não tivesse os sinais, a gente não soubesse aonde entrar, como entrar, se pode parar, se não pode parar. É isso que as imagens são pra gente na vida que a gente tem e para viver em sociedade e para principalmente organizar o grupo que a gente vive. E o dicionário de símbolos vem dar conta desse universo. O Jean Chevalier, que é um dos escritores, ele foi um pesquisador desse assunto, ele é francês, ele é teólogo, filósofo, então ele tem uma cultura muito grande sobre a religião cristã, então ele tem um conhecimento profundo da questão da simbologia cristã. E o Alain Guilbrand, ele é um explorador, ele veio para a Amazônia, teve contato com os índios, passou um tempo aqui no norte da América do Sul e, além de tudo, ele é um editor. Ele editou muita gente na França e editou gente que na época não conseguia como publicar os seus livros, até por conta da vanguarda do seu pensamento. Então esses dois autores se juntam na década de 60, a gente está falando de um livro que foi publicado pela primeira vez em 1969, depois de uma vastíssima pesquisa, e desde então ele é reeditado. Ele é fundamental para quem estuda arte. Tem vários dicionários dos símbolos que estão circulando por aí, muitos deles bons, mas esse aqui, a vantagem é que ele conta a história dessas imagens. Então, desde a pré-história, desde o início, como esse significado foi mudando com o tempo ou não, até chegar no século XX. Então, os verbetes são grandes, instrutivos, indicam os lugares da onde saíram esses significados. Então, conta a história dos livros sagrados, se foi de literatura, se foi de algum livro importante que serviu de base, né, para essas imagens. Então, assim, é uma fonte segura para o pesquisador. Vem de encontro à necessidade de psicólogos. Vamos lembrar que a gente na hora de verbalizar a nossa vida, sonhar, contar histórias, nós estamos usando de imagens, né, de símbolos, metáforas. E essas imagens, elas têm significado, por isso que a gente as usa. Então a gente encontra ela aqui. Então é uma maneira muito importante para entender aquilo que as pessoas falam, né, ou desenham, ou pensam. E também vem de encontro ao que a gente chama de antropologia cultural, que estuda a questão da cultura, como a cultura criou a sociedade e como a sociedade se utiliza das imagens para justamente nos guiar nesse caminho que a gente tem na Terra, com um grupo, né? Com aquele que a gente vive próximo da gente. Então, assim, é extremamente importante, ele é importante ser citado. No caso do Brasil, a minha edição é da José Olímpio Editora, é bibliografia fundamental e pode ser o começo de muitas outras pesquisas para quem se interessa pelo assunto. Bem, como a gente está conversando, e para quem está acompanhando já os nossos vídeos sobre simbologia e arte, a gente tem alguns verbetes ótimos aqui. Então, se a gente já coloca a Lua, se a gente abre aqui na página da Lua e está escrito assim: a Lua é uma correlação com o simbolismo do Sol, que se manifesta o da Lua. Suas duas características mais fundamentais derivam, de um lado, da Lua ser privada de luz própria e não passar de um reflexo do Sol, de outro lado, da Lua atravessar fases diferentes e mudanças de forma. É por isso que ela simboliza a dependência e o princípio feminino, salvo exceção, assim como a periodicidade e a renovação.
Nessa dupla qualificação, ela é o símbolo de transformação e de crescimento, crescente da lua. Esse verbete ocupa umas 5, 6 páginas de tão importante que a história, nos lega a questão da figura da lua. A lua, por exemplo, vai estar ligado ao metal de prata, E a prata, se você abrir aqui, ela vai estar escrito assim: no sistema de correspondência dos metais e dos planetas, a prata está em relação com a lua. Pertence ao esquema ou a cadeias simbólicas lua-água, princípio feminino, e tradicionalmente por oposição ao ouro, que é o princípio ativo, macho, solar, diurno, ígneo, a prata é princípio passivo, feminino lunar, aquoso, frio. Sua cor é o branco, sendo o amarelo a cor do ouro. É assim que a gente brinca com o dicionário quando a gente vai estudar arte. Então, por exemplo, a gente pega o sol, e o sol aqui no começo está assim: o sol é a fonte da luz, do calor da vida. Seus raios representam as influências celestes ou espirituais, recebidas pela Terra. Guénon observou que a iconografia algumas vezes representa esses raios sob uma forma alternativamente retilínea e ondulada. Trata-se de simbolizar a luz e o calor, ou de outro ponto de vista, a luz e a chuva, que também são os aspectos yin e yang do princípio vivificante. Então é assim que o dicionário ele te propõe as leituras, ele vai fazendo relações. Então a gente sai da lua, vai para a prata, ali a prata já faz oposição com o ouro, que te lembra o sol, e aí você vai buscar todas as relações que um símbolo tem, e de repente você consegue ter um texto na sua frente, que por exemplo pode ser um quadro que você está observando. Bem, eu uso esse dicionário faz muito tempo, no meu mestrado, no meu doutorado, na minha pós-graduação. Ele, academicamente, ele é muito bom e espero que você use também, tá? Ele é fundamental para quem pesquisa esse tipo de assunto. Então, como a gente está aqui para aprofundar esses assuntos e falar de outros e falar sobre simbologia, arte e cultura, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deem o seu like, mande as suas sugestões, faça os seus comentários, porque assim que puder a gente vai responder e a gente vai colocar na nossa programação e assim a gente sabe se está tudo ok e se vocês estão gostando. Obrigado e até o próximo episódio.